Muito bom dia, bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e mais uma vez, pela bondade e misericórdia de Deus, nós estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Espero que esteja tudo bem com você e nesse dia maravilhoso, nesse domingo maravilhoso que Deus nos dá, mais um dia de vida, queremos iniciar a semana meditando na palavra dele, meditando naquilo que ele deixou para nós como sabedoria divina. E eu convido você hoje a refletir sobre um tema que tem me ajudado muito. Falamos domingo passado sobre falar a verdade consigo mesmo. E mais ou menos nesse tema eu continuo ainda, porque hoje eu quero falar sobre a pessoa interior é a fonte de tudo. A pessoa interior é a fonte de tudo. Eu ouvi certa vez uma historinha, tipo uma anedota, de um homem que foi ao médico e o médico disse, pois não, que eu posso ajudar, o que está acontecendo? Ele disse, olha doutor, o meu corpo inteiro está doendo. Se eu aperto aqui dói, se eu aperto no cotovelo dói, se eu aperto aqui no punho dói, se eu aperto aqui na perna dói, no joelho dói. Aí o médico disse, deixa eu ver o seu dedo. Olha, o seu dedo está quebrado. Então, tudo estava doendo, tudo estava ruim, mas na verdade o que estava ruim era o dedo. Hoje eu vou dizer para você isso, tudo parece ruim, mas na verdade o que pode estar ruim é o coração. É o nosso homem, o nosso ser interior, é a pessoa interior. A Bíblia dá muita ênfase ao interior do homem, muito mais do que ao exterior. Vivemos hoje numa sociedade que valoriza muito o exterior, que valoriza muito a aparência. Vivemos numa sociedade visual, numa sociedade em que o rótulo, a embalagem, é o que conta, muitas vezes. Mas a Bíblia sempre diz que Deus olha o interior, que Deus avalia o interior. Que o que Deus está interessado não é só no nosso exterior, mas principalmente no nosso interior. E eu convido você a acompanhar comigo aqui, nessa manhã de domingo, esse tema. Vamos falar um pouquinho. Peguei aqui alguns textos bíblicos para a gente refletir sobre eles e para a gente ter uma noção do que é que a Bíblia fala sobre o nosso ser interior. E eu queria começar com um texto que é clássico, um texto que talvez seja o principal texto do livro de Provérbios, um livro do Antigo Testamento. Em Provérbios 4:23 diz o seguinte, acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Esse é o conselho da palavra de Deus para todas as pessoas, mas principalmente para aquele que crê na palavra, aquele que crê nas Escrituras. Provérbios está dizendo que acima de tudo, você pode guardar a sua família, você pode guardar a sua casa, o seu carro, o seu patrimônio, o seu dinheiro. Guardar significa proteger, né? Proteger. Ele está dizendo, mas acima de tudo você tem que proteger o seu coração. Por quê? Porque ele dirige o rumo da sua vida. É o coração que nos leva, é o coração que nos orienta, é o coração que dirige a nossa vida. Muitas vezes você já deve ter tomado decisões pensadas. Você sentou, analisou, avaliou, fez as contas, né?
você se distanciou da situação para avaliar, para analisar. Mas, no geral, no dia a dia, as nossas decisões são tomadas pelas nossas emoções, pelo nosso coração, pelo nosso desejo. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos dirige. Quanta coisa você já comprou que você não precisava? Quanta coisa você já fez que você diz, eu não precisava ser agora, não precisava ser desse jeito, não precisava ser dessa maneira, não precisava ter agido assim, não precisava ter decidido desse jeito, foi precipitado. Então, nós temos um grande desafio, cuidar do nosso coração, porque ele orienta a nossa vida, ele orienta os nossos passos, e a gente vai ver isso, a Bíblia vai falar sobre isso. E outra coisa importante, perder o coração é perder o juízo. Por isso é preciso guardar o coração, por isso é preciso proteger o ser interior, porque perder o coração significa perder o juízo, perder a racionalidade, perder a coerência. Né? É isso que a gente vê hoje, muita gente perdendo o coração, agindo, que você diz assim, como é que pôde fazer isso? Como é que pôde agir dessa forma? Como é que pôde tomar essa decisão? Como é que ele chegou ao ponto de fazer isso, de cometer essas coisas tão cruéis? Porque perdeu o juízo. Ou quando alguém diz, você não tem juízo. A pessoa que não tem juízo é a pessoa que perdeu o coração. Olha só, e Salomão, ou Provérbios, ele está querendo passar para os seus leitores ou para a sua audiência o que é sabedoria? A importância de viver de maneira sábia. E viver de maneira sábia é guardar o coração, é proteger o coração. Há um texto em Provérbios, no capítulo 7, verso 7, que diz o seguinte: vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Então, não ter juízo é diferente de ser ingênuo. Mas um ingênuo pode ser sem juízo. Há uma ingenuidade no jovem, há uma ingenuidade numa certa idade da vida que a gente não percebe muito bem as coisas, que a gente não define muito bem as coisas, que a gente não compreende muito bem, o coração parece que é impulsionado por coisas que não deveria, por forças que não deveriam estar ali, agindo no nosso coração. Mas Salomão, ou Provérbios, diz que dentre esses ingênuos que precisam de sabedoria, ele viu um que não tinha juízo. Então, perder o coração é perder o juízo. Por isso ele diz, é importante, muito importante, que você guarde o seu coração. E nessa mesma linha de sabedoria de Provérbios, Jesus continua, Jesus reafirma isso. Né? Jesus ele alertou sobre a natureza do coração humano, ele falou sobre isso. Por exemplo, Mateus 7, 21, 22, ele diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Havia todo um procedimento cerimonial para purificar o corpo. Havia um ritual para a purificação produzido pela religião, pela tradição religiosa do tempo de Jesus. E Jesus está confrontando essa tradição religiosa de purificação porque ela está agindo externamente. A maneira como se purifica o corpo, tomar um banho num rio sagrado, tomar o banho com uma água purificada, purificar o corpo, aspirar, né? Água, jogar água,
essas coisas todas, Jesus está dizendo, isso não tem efeito sobre o ser interior, o coração. E Jesus está dizendo assim, o que você precisa fazer é purificar o coração, purificar o interior, porque é de lá, né? Jesus está dizendo que vem os maus pensamentos, por exemplo. Ele está, obviamente, enfatizando aqui a questão negativa, a natureza caída do ser humano, a natureza pecaminosa que nós temos, todos nós temos, ele está dizendo, é do interior, é dessa pessoa interna que vem os maus pensamentos. Da onde é que vem os maus pensamentos? De dentro. A imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, adultério, cobiça, veja, todas essas coisas horríveis. Maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, perda do juízo. É aqui dentro. Então, precisamos tomar cuidado, precisamos guardar o nosso coração, o nosso ser interior. Precisamos blindar o nosso coração. E a gente vai ver como faz isso. Então, o coração é o centro da personalidade. Ele comanda nossas ações, nossas decisões, nossa compreensão da realidade e nosso agir. Veja que a minha personalidade é o meu coração. Quem eu sou, o meu caráter, está relacionado com o meu coração. O caráter da pessoa está relacionado com o coração dela. Assim como ela é interiormente, ela vai ser exteriormente. Ainda que a pessoa tente polir os seus atos, educar os seus atos, mas internamente ela não muda. Então pode-se mudar o exterior. A pessoa pode ter um jeito, né, estudado, um jeito educado, um jeito religioso, mas e dentro? Essa é a questão. Então, o coração, ele comanda nossas ações, ele guia nossas ações, ele guia nossas decisões na vida. Ele também guia a nossa compreensão da realidade, como a gente compreende as coisas. Como a gente olha para a vida, como a gente compreende a vida. É o coração que nos orienta nesse sentido. Né? Por isso, nós temos que guardar o nosso coração. Jesus ainda vai falar um pouco mais sobre isso. E ele vai usar agora a ilustração de um baú. Um baú de tesouros. Né? Ele diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então veja, Jesus está dizendo que nós armazenamos dentro de nós algumas coisas. Nós acumulamos dentro de nós algumas coisas. E se essas coisas que nós acumulamos no nosso coração forem boas, então nós vamos tirar coisas boas do nosso bom tesouro. Mas se essas coisas forem más, se o coração for mau, se o que está dentro da pessoa armazenado é o mal, então ela vai agir baseada nesse mal. E como é que Jesus identifica isso? Pelo falar. Olha só o que ele diz, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. O assunto revela o coração. A fala revela o coração. O que eu digo, o que eu falo, como eu me expresso, revela o bom tesouro que eu tenho ou o mau tesouro que eu tenho. Então precisamos prestar muita atenção no que a gente fala. A incoerência do coração humano se manifesta por meio da fala. Ela que nos diz se nós estamos bem ou não. Certo? Então vejam, isso também está de acordo com o que Tiago escreveu. Veja que nós estamos seguindo aqui uma linha, né? Provérbios,
Jesus, Tiago, que é irmão de Jesus e que escreveu a carta com o nome dele, Tiago, diz o seguinte: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Ou seja, o nosso falar tem que ser um falar que abençoa. Tiago está dizendo, você não pode uma hora abençoar e uma hora amaldiçoar. Isso não é coerente. Se nós temos um bom coração, nós precisamos praticar um bom modo de falar, um bom modo de nos expressarmos, um bom modo de tratarmos as pessoas. Veja que ele está alinhado com Jesus, porque Jesus diz que nós não temos que amaldiçoar os nossos inimigos, mas temos que orar por eles. E uma forma de abençoar alguém é orando por ele. Né? Então, essa característica dúbia do coração não pode ter entre nós. Uma hora a gente abençoa, uma hora a gente amaldiçoa, uma hora a gente abençoa, uma hora a gente fala mal, depois a gente fala bem, uma hora a gente quer o bem do outro, na outra hora a gente quer o mal do outro. Essa incoerência dentro de nós precisa ser corrigida pela palavra de Deus. E o que ele está dizendo aqui? Né? Então eu queria falar com vocês um pouco agora sobre características do coração que agradam a Deus. O que a gente precisa alimentar o nosso coração, como a gente precisa formatar o nosso coração para que ele agrade a Deus. O que o ser interior nosso precisa ter como característica? Primeira coisa que eu vejo na palavra de Deus é que o coração que agrada a Deus é o coração que ama o Senhor Deus. Né? E amar a Deus é uma coisa interessante, porque muita gente fala que ama, crê em Deus. Eu creio em Deus, eu amo Deus. E as pessoas sabem que Deus é amor. Mas olha só o que Jesus disse em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer os mandamentos de Deus. Então, um coração sábio, um coração que agrada a Deus, é um coração que obedece a Deus. É um coração que vai até a palavra de Deus para ver o que ele quer. E aí busca praticar o que Deus está pedindo. Portanto, essa é uma característica do coração, amar a Deus. Por isso a Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus. E amar a Deus significa obedecer os mandamentos de Deus. Segundo, o coração que ama o próximo. É o segundo mandamento. A mesma coisa. O que é amar o próximo? Amar o próximo é tratá-lo de acordo com o que Deus ordena, por meio dos seus mandamentos. Como é que eu vou amar o meu próximo? Eu vou amar o meu próximo praticando o que Deus pede, tratando esse próximo da maneira como que Deus pede. E aí eu estou amando o meu próximo. É simples, né? Amar o meu próximo não significa que eu vou me apaixonar pelo meu próximo. Amar o meu próximo não significa que eu vou morrer de amores, como dizem aí, né? Não é isso. Isso não é amar. Amar é tratar o outro como Deus quer que a gente trate. Amar é respeitar o outro como Deus quer que a gente respeite. Amar é ajudar o outro como Deus quer que nós ajudemos. Então isso é amar. Amar é praticar aquilo que Deus pede para a gente praticar. O que mais a gente pode falar de um coração que agrada a Deus? De uma forma de você guardar o seu coração. Primeiro você guarda o seu coração obedecendo os mandamentos. Você guarda o seu coração amando o seu próximo.
Você guarda o seu coração amando a verdade e a justiça. Então veja, ele não só está olhando para o próximo, ele não só está amando a Deus e amando ao próximo, ele também ama a verdade. Atenta para aquilo que olha, para aquilo que deseja e para aquilo que fala. Então, amar a justiça e amar a verdade significa que eu vou tomar cuidado com aquilo que eu vejo e da forma como eu vejo, que eu vou tomar cuidado com aquilo que eu desejo e que eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo. Eu quero falar a verdade, eu quero amar a verdade, eu quero desejar a verdade, eu quero buscar a verdade. Então, é muito importante aquilo que você olha, aquilo que você deseja e aquilo que você fala. Essas três coisas, elas identificam se um coração está alinhado com Deus. Uma outra coisa, uma característica do coração que ama a Deus, que é um coração sábio, é um coração quebrantado. Né? O Salmo 51 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que é um coração quebrantado? É um coração humilde. Um coração quebrantado é um coração que reconhece os seus erros, que reconhece o seu pecado. E nesse contexto que o Salmo está dizendo, porque o Salmo 51 é um salmo de confissão, é um salmo em que o salmista vai dizer: pequei, Deus, eu pequei, o meu pecado está sempre diante de mim. E o que é que Deus quer? Deus quer que eu faça um sacrifício? Não. Deus quer um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Uma pessoa que é capaz de confessar: eu errei, eu estou errado, eu pequei, eu estou arrependido. Deixa de lado o orgulho, deixa de lado a soberba e se quebranta, se quebra diante de Deus. E diz: Deus, cuida do meu coração porque ele não está bom. Eu estou desejando coisas ruins. Eu fico pensando, imaginando coisas que não te agradam. Deus, me ajuda, porque eu preciso ter esse coração transformado, Deus. Eu não quero alimentar esses desejos, eu não quero alimentar esses pensamentos, eu não quero seguir por esse caminho. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Isso é um coração quebrantado, um coração que confessa os seus pecados. É um coração que a Bíblia diz que esse coração quebrantado, Deus não rejeita. Que mais? Para você ter um coração sábio, um coração sadio, um coração que é agradável a Deus, é um coração pronto para obedecer. Não só um coração quebrantado, mas é um coração que é rápido, disposto a obedecer. Ele continua ainda nesse capítulo, no Salmo 51, verso 12, diz assim: restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Disposto a obedecer. Essa é a característica de um coração sábio, de um coração que agrada a Deus. Você é disposto a obedecer? Né? A gente sabe que muitas vezes a gente não tem essa disposição, essa rapidez em obedecer. Né? O meu pai, ele era uma pessoa um pouco rigorosa, então quando ele chamava a gente, tinha duas coisas que a gente tinha que aprender e aprendemos rápido. Primeiro, quando ele chamava, a gente tinha que dizer Senhor. Então ele dizia: Marcos, Marcos, vem aqui. E a gente não podia dizer já vou. Né? Já vou. Não. Já estou indo. Estou indo. Então era Senhor, vem aqui, estou indo. Tinha que ter essa disposição em obedecer. Mas isso não é normal na nossa vida.
Isso não é normal na nossa natureza. Precisamos cultivar o desejo de obedecer e ter rapidez em obedecer. Eu já vou, Deus. Já vou. Calma. Espera aí. Daqui a pouco. Não, agora não. Tem outras coisas aqui que eu estou vendo. Deixa eu terminar aqui, depois eu vou, Deus. Mas o salmista está dizendo, tenha um coração rápido. Quando a palavra falar com você, responda rápido. Quando a palavra chegar aos seus ouvidos, responda rápido. Porque se você tiver essa disposição em obedecer, você vai ter um coração guardado e protegido. Agora eu queria chamar sua atenção para um perigo, dois perigos. Dois perigos com relação a essa análise do coração, porque nós podemos ser introspectivos e essa introspecção pode ter problemas. Existem aquelas pessoas que não olham para dentro e vivem sem considerar as suas emoções, seus sentimentos, o seu ser interior. E existem aquelas pessoas que são muito voltadas para dentro. E também elas estão só olhando para dentro e não vão para fora, não fazem as coisas. Então tem um perigo aqui que eu queria falar com você. O primeiro perigo é sondar o coração por si mesmo, sem a verdade de Deus. Quando a gente olha para o nosso coração, a gente precisa ter parâmetros, precisa ter critérios, a gente precisa ter medidas, a gente precisa ter regras. Quais são as regras que eu vou utilizar para sondar o meu coração? Qual é a medida que eu vou usar para medir o meu coração? Qual é o nível para saber se ele está em desnível? Né? Se o meu coração está seguindo o caminho ou não, se ele está desviando da rota ou não. Quem é que me guia? Quais as regras? Quais as orientações que eu sigo? Se eu seguir as minhas próprias orientações, se eu seguir os meus próprios desejos, se eu seguir os meus próprios critérios, eu posso me enganar. Mas a palavra de Deus não me engana. Então nós precisamos nos avaliar pelo espelho da palavra de Deus. Então a primeira coisa é essa. Veja o que o salmista diz. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Então aqui é a oração do salmista, da oração de quem quer proteger o coração, de quem quer ter um coração de acordo com a vontade de Deus. Ele pede para Deus examinar. Examine-me, conheça os meus pensamentos. É por isso que a palavra de Deus, ela é o nosso espelho. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada, né? Que penetra o mais profundo do nosso ser. Portanto, o cristão precisa estar constantemente em contato com a palavra de Deus. E deixar a palavra de Deus falar. E deixar a palavra de Deus sondar o seu coração, sondar os seus pensamentos, sondar as suas motivações. E ele diz assim, e mostra-me se há em mim algo que te ofende. E me conduz pelo caminho eterno. Veja que essa oração é para Deus sondar, porque Ele conhece o coração, para Ele provar e para Ele guiar. É Deus quem faz isso. O que nós somos ovelhas, e quem nos guia é o nosso pastor. Então precisamos desse coração humilde, deste coração pastoreável. Você tem um coração pastoreável? Você tem um coração que se deixa pastorear por Deus e ser guiado por Ele? O segundo perigo é sondar o coração por si mesmo sem
a graça de Deus. No primeiro, sondar o coração sem a verdade de Deus pode nos tornar pessoas liberais, pessoas que vão seguir pelo caminho largo. Mas aqui, sondar o coração sem a graça de Deus pode nos tornar legalistas, pode nos tornar pessoas obstinadas por uma série de regras e nos deixa insensíveis à fragilidade humana. Então a graça de Deus é preciso andar junto com a verdade. A verdade revela. A graça cuida. A graça transforma. Por isso o salmista diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O meu coração pode fraquejar. O meu coração pode desanimar. O meu coração pode perder as forças. Mas Deus é a minha força. Deus é que me pastoreia. Deus é a minha herança. Deus é aquele que ajuda o meu coração fraco. Isso é importante. Ainda um outro salmo diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Deus cura um coração partido, quebrado. Só Deus pode curar um coração enfraquecido. Só Deus pode cuidar das feridas dos nossos corações. Só Deus pode curar o nosso coração quando Ele está querendo algo que não deve querer, quando deseja aquilo que não pode desejar. Só Deus pode agir assim e nós precisamos crer nisso. E Hebreus, mais um texto aqui para você entender a graça de Deus. Porque lá em Hebreus 4,15, nosso sumo sacerdote, que é Jesus, entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Temos um sumo sacerdote. Temos quem interceda por nós, que é Jesus. E Ele entende e compreende a nossa fraqueza. Por quê? Porque Ele viveu aqui. Porque Ele passou pelo que nós estamos passando. Ele sabe o que é viver como ser humano no mundo caído, no mundo perdido, no mundo de oposição, no mundo de inveja, de maldade, de injustiça. Ele sabe. E é por isso que Ele pode nos atender. É por isso que você pode confiar em Jesus Cristo, para Ele mudar o seu coração, para Ele transformar o seu coração, para Ele guardar o seu coração, para Ele purificar o seu coração, porque Ele conhece, Ele sabe da natureza humana, como é frágil. E eu quero dizer para você um outro texto que me encoraja. É Filipenses 1,6, Paulo diz assim: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Jesus que começou a boa obra no seu coração, no dia em que você creu em Jesus como Senhor da sua vida, num dia em que você creu que Jesus é o Rei da sua vida, no dia em que você entregou a sua vida nas mãos desse Rei, dizendo: não seja feita a minha, mas a tua vontade. No dia em que você falou isso com Jesus e pediu para Jesus entrar no seu coração. Agora Jesus está fazendo uma obra no seu coração. Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Cristo, agindo na sua vida, agindo no seu interior para transformar você. Essa é a intenção do Evangelho. Essa é a obra de Cristo, nos dar um novo coração. E Paulo está dizendo: aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Às vezes você pode estar desanimado, mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida de todas as pessoas que confiam em Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Aquela obra que Ele começou, Ele vai terminar. E vai ser uma obra grandiosa, gloriosa,
uma obra transformadora. E aqui e agora a gente já pode experimentar esse novo coração que Cristo nos dá, amando a Deus, amando o próximo, amando a verdade, quebrantado e disposto a obedecer. Para você pensar e praticar, atualmente você corre o risco de perder o juízo? Talvez você esteja pensando, olha, falta pouco para eu perder a cabeça. Falta pouco para eu perder o juízo. Eu quero dizer para você, olhe para Cristo, clame por Ele, peça para Ele sondar o seu coração, para Ele te guiar no caminho eterno. Busque a Ele, busque amigos que possam conversar com você, amigos crentes, amigos fiéis a Deus, pessoas maduras na fé que possam te orientar. Segundo, como você procede quando a verdade de Deus ilumina e confronta áreas escuras do seu coração? Você se quebranta ou você foge? Isso é muito importante. A nossa tendência é fugir da luz. Mas quando Deus joga a luz no nosso coração, quando Ele joga a luz naquele cantinho escuro, o que você faz? Você trata o seu coração? Ou você diz que não é com você, não é comigo, está tudo bem, e você foge? Essa é uma pergunta importante. Porque Deus está sempre iluminando o nosso coração para nos ajudar a ter um coração transformado, um coração limpo. Você tem sondado o seu coração com a verdade e com a graça de Deus? Quando você sonda o seu interior, quando você sonda o seu coração, é com a verdade de Deus, é com a regra de Deus, é com a palavra de Deus, ou é com a sua palavra, o seu conceito? E quando você sonda o seu coração, você tem a graça de Deus, ou você diz, eu tenho que pagar por isso? Eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que me punir por isso. Ou você vai até Cristo, como aquele que é o sumo sacerdote, e você confessa os seus pecados, e você crê no perdão de Deus, no perdão de Cristo. Por último, você tem ido ao trono da graça, confiando na misericórdia e crendo na graça? Você tem ido constantemente ao trono de Deus? E lá você tem colocado diante dele as suas necessidades, as suas aflições, os seus desejos, os seus pensamentos, a sua imaginação. É importante que você faça isso. Cuide do seu coração, porque ele dirige a sua vida, ele dirige os seus pensamentos, suas atitudes, as suas ações, a compreensão da vida. Ele define o rumo. E é muito importante que você tenha um coração moldado pela palavra, pelo Espírito, pela graça de Deus. Amém? Pai, a nossa oração hoje é a oração do salmista. Sonda-nos e sonda o nosso pensamento, Pai. Sonda os nossos desejos, sonda a nossa imaginação e vê se há em nós algo que não te agrada, algo que te ofende, Senhor. E se tiver, Pai, revela a nós. Ajuda-nos a ver aquilo que te ofende. E nos guia, Pai, por teu amor, por tua graça, pelo teu poder. Nos guia pelo caminho eterno, pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida eterna, Pai. Senhor, nós te pedimos hoje, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração amolecido, um coração que se desmancha na tua presença, um coração que confessa os seus erros e os seus pecados, Pai. Um coração quebrantado. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração disposto a obedecer. Um coração que não te coloca na espera, mas um coração que é rápido,
um coração que deseja obedecer e que obedece, Pai. Eu oro, Deus, e te peço para que a gente nunca perca a esperança, porque a tua palavra diz que o que o Senhor começou, o Senhor termina. O Senhor não deixa nada pela metade. O Senhor não abandona aquilo que o Senhor começa. O Senhor começa e termina. Que assim seja na nossa vida, Pai, que o nosso coração seja transformado pelo Senhor. Essa é a nossa oração nesse domingo, Senhor. Queremos ter uma semana transformadora. Uma semana, Pai, que o nosso coração possa abençoar em vez de amaldiçoar. Um coração que possa amar ao invés de odiar. Um coração que possa compreender ao invés de julgar. Um coração, Pai, igual ao teu. Essa é a nossa oração, Pai. E nesse momento de pandemia, nesse momento, Pai, de adversidade, de conflito, nesse momento, Senhor, que nós estamos vivendo, que é um momento muito difícil, eu peço que o Senhor proteja o nosso coração. O Senhor proteja o nosso ser interior, as nossas emoções. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai, e nos proteja, Pai, e nos capacite a sermos saudáveis por dentro. Cura, Senhor, as feridas do nosso coração. Cura, Senhor, aquilo que está sangrando dentro de nós. Nós te pedimos isso, Pai, porque nós queremos ter um coração saudável, um coração limpo, um coração purificado, um coração que ama o Senhor e que ama o próximo. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E eu queria pedir para você, se você quiser contribuir para que o nosso ministério continue anunciando a palavra, para que essa palavra possa alcançar mais e mais pessoas serem transformadas de dentro para fora. Você tem aí o número da conta, você pode fazer o seu depósito, e nós agradecemos, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Muito obrigado, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada na paz de Cristo Jesus. Amém.